Espero que a aula de hoje seja proveitosa, sobretudo produtiva para nós. Então vamos apresentar de forma resumida as formas de frases. Existem, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 formas de frase. Saudações extensivas a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui na Mogarimpo. Portanto, se ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva já e tenha acesso a todos os vídeos. Bem, eu sou a professora Teresa João e mais uma vez estarei convosco aqui. Na aula passada falamos sobre os tipos de frases. Hoje vamos falar propriamente sobre formas de frases. Então, qual é a diferença entre tipos e formas de frases? Na verdade, há uma ligeira diferença. Aqui, nas formas de frases, a presença de uma frase significa a ausência de outra. Ou seja, não podemos ter uma frase, ou seja, numa única frase afirmativa, ao mesmo tempo termos uma frase negativa. Uma frase é afirmativa ou é negativa. Ou uma frase é ativa ou passiva. Ou ainda uma frase é neutra ou enfática. Não podemos ter uma única frase, ou seja, numa única frase termos a negativa e ao mesmo tempo a afirmativa. Já nos tipos de frases é muito diferente. Lá, uma única frase declarativa ou uma única frase imperativa, podemos encontrar vários tipos de frase. Podemos encontrar a frase afirmativa ou a negativa numa única frase. Então, essa ligeira diferença, uma ligeira diferença é que não nos atrapalha em nada, tal como entendemos a aula sobre os tipos de frase. Hoje também vamos entender melhor a aula sobre as formas de frases. Então fique atento, espero que a aula de hoje seja proveitosa, sobretudo produtiva para nós. Então vamos apresentar de forma resumida as formas de frases. Existem, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 formas de frase. Bem, a frase afirmativa nos remete a uma afirmação, e sobre a frase afirmativa e negativa não há muito o que falar, porque nós desde o princípio abordamos sobre essas frases. A frase afirmativa nos remete a uma afirmação. Por exemplo, vou ao cinema é uma afirmação, eu vou ao cinema. E a frase negativa nos remete na presença de um advérbio de negação. Quando há presença de um advérbio de negação, qual é o advérbio de negação? Nós já sabemos que é o não. Quando estamos perante um advérbio de negação, estamos diante de uma frase negativa. É muito simples. Então, para o exemplo, aqui temos vou ao cinema. Uma frase afirmativa. Negativa, para passarmos na forma negativa, basta acrescentarmos o advérbio de negação. Qual é? Não vou ao cinema. Simples e muito simples, fácil de entender. E vamos passar para o que nos interessa. Na verdade, essas duas frases também nos interessam, mas já abordamos isso nas aulas anteriores. Hoje, vamos falar sobre a frase ativa e passiva. Na ativa, na voz ativa, o sujeito, esse aqui está a abreviar a palavra sujeito, o sujeito pratica ação. Como assim o sujeito pratica ação? Nós vamos entender e permitam que eu espero que já tenham passado essas frases que vou apagando. Bem, vamos para um rápido exemplo, ok? Aqui consegues me apanhar? Ok. Temos aqui a frase ativa e eu disse que aqui o sujeito pratica ação. Eu vou dar exemplo de uma frase na qual o sujeito pratica ação. Vamos lá. O João comeu o bolo. E a professora disse que
Estamos diante de uma frase ativa quando o sujeito pratica ação. O João comeu o bolo. Quem praticou a ação nessa frase? Certo, o João, nesse caso, o João foi o João que praticou a ação, foi o João que comeu o bolo. Estamos diante de uma frase ativa. Essa é uma frase ativa. Até aí tá tudo bem. Agora, vamos passar essa frase na voz passiva. Vamos passar essa frase para passiva. Como é que vamos fazer essa transformação? Reparem que aqui o sujeito sofre ação. Aqui o sujeito sofre ação. Como o sujeito sofre ação, nós vamos pegar... já que o sujeito sofre ação, vamos fazer uma ligeira alteração. Ao invés do sujeito praticar ação, ele vai sofrer ação. Reparem no que vamos fazer aqui. Simples, muito simples. O bolo foi comido pelo João. O bolo foi comido pelo João. Aqui, automaticamente, o nosso sujeito ainda continua a ser o João. Mas o João fez o quê? Praticou qual ação? Ou seja, sofreu qual ação? De ter comido o bolo. Nesse caso, estamos diante de uma frase passiva. É muito simples. Nós só precisamos alterar o sujeito, ao invés de sofrer ação, ele vai passar, ou seja, ao invés de praticar ação, na passiva ele vai sofrer ação e na ativa ele vai praticar ação. Eu vou vos dar mais um exemplo. Se por acaso esse não ficou bem claro, vamos lá, vou vos dar mais um exemplo. Aquele carro muito simples. Aquele carro atropelou um cão. Eu vos pergunto, estamos diante de uma frase ativa ou passiva? Vou-vos dar alguns minutos para refletirem, para pensarem e analisarem melhor essa frase. Certo, estamos diante de uma frase ativa. O carro, aquele carro, praticou ação. Qual ação? Atropelou um cão. Estamos diante de uma frase ativa. Nesse caso, aquele carro vai ser o sujeito, porque o sujeito é que praticou a ação. Ou seja, o sujeito, por ter praticado a ação, e como nós aprendemos que na frase ativa o sujeito é que pratica a ação, então ele aqui praticou a ação, atropelou um cão, estamos diante de uma frase ativa. Agora nós pretendemos passar essa frase para passiva, na voz passiva. Como é que vai ser? Nós já sabemos que na passiva o sujeito sofre ação, então nós vamos transformar essa frase de modo a que o nosso sujeito sofra ação. Como é que vai ser? Reparem, é muito simples mesmo. Vou separar para conseguirem perceber melhor. Vou mesmo ter de apagar. Simples. Reparem que aqui o carro passa a sofrer ação. O cão foi atropelado por um carro. Ok, ativa.
aquele carro praticou a ação, o sujeito praticou a ação, ok. E transformamos essa frase para a passiva. O cão foi atropelado por um carro. O carro sofre ação por ter atropelado o cão. Falamos e muito bem sobre as frases afirmativas, negativas, passiva e ativa. Agora vamos falar sobre a frase neutra e a frase enfática. O que é isso de uma frase neutra? Bem, na verdade a frase neutra é o contrário da enfática, perdão, assim que está correto. A frase neutra é o contrário da enfática. Uma frase neutra significa que é uma frase que não é enfática, só. Uma frase neutra é uma frase não enfática, ok? Por exemplo, eu vou vos dar exemplo de uma frase neutra. Tal como eu dizia, uma frase neutra é toda a frase que não é enfática. Nós vamos saber depois e já a seguir, dentro de alguns segundos, o que é uma frase enfática. Bem, eu trouxe aqui exemplo de uma frase neutra. Reparem, ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. É uma frase simples que não há elementos que reforcem essa frase. Conseguem compreender? Ele sabe o que faz. É uma frase simples. Quando estamos diante de uma frase enfática, vamos encontrar algumas expressões, alguns elementos ou complementos que reforcem a frase. Por exemplo, vamos encontrar uma dessas expressões, um desses elementos pode ser mesmo, que, é, e o lá, podemos encontrar também o cá. Reparem, vocês lembram quando falamos das reticências, dos pontos de reticências? Eu disse que quando nós colocamos esses 3 pontos, significa que ainda há muito por dizer. Significa que a nossa ideia não é inacabada, ou seja, a nossa ideia não se esgotou só simplesmente aqui. Significa que nós temos outros elementos. Por isso é que eu coloquei aqui os reticências e não coloquei aqui o i. Se eu eliminasse essa vírgula e colocasse i, k, eu teria que apagar esses 2 pontos, simples assim, ok? Só quis lembrar-vos sobre a aula anterior que tivemos sobre os sinais de pontuação. Ok, então esses elementos servem para reforçar uma frase enfática. Reparem, nós aqui já não estamos diante de uma frase neutra, estamos diante de uma frase enfática. Aqui temos uma frase simples e aqui temos uma frase enfática. Reparem que eu fui buscar os elementos que dei aqui, que podíamos usar para reforçar uma ideia, e usei a mesma ideia. Ele sabe o que faz, uma frase neutra, e passei para uma frase enfática. Reparem que vai ficar assim: ele é que sabe o que faz. Ele é que sabe o que faz. Esse é e o que são elementos de uma frase enfática que servem para simplesmente reforçar uma ideia. E essa é a nossa aula de hoje. Essa é a diferença entre uma frase neutra e uma frase enfática. Na frase enfática, vamos encontrar diversos elementos que reforcem uma simples ideia. Já na frase neutra, é mesmo uma simples ideia, é mesmo uma simples um simples pensamento, não há nada que reforce a mesma. E a diferença está aqui. Podíamos usar outras frases, podíamos ver exemplos de outras frases, mas eu vou deixar essa tarefa convosco. Então, hoje falamos sobre as frases afirmativas, falamos sobre as frases negativas, passivas, ativas, neutras e enfáticas. E falamos sobre a diferença dos tipos de frases e formas de frases, ok? E para a tarefa eu vou simplesmente pedir que vocês façam primeiro uma frase neutra e depois passem a frase neutra para uma frase enfática. Eu podia muito bem vos pedir também sobre a frase passiva e ativa.
uma frase, ou seja, farão uma frase ativa e vão depois passar a frase para a passiva. E deixem nos comentários. Portanto, se não subscreveu ainda no nosso canal, coloca aí o like, subscrevam-se no nosso canal do YouTube Mogarimpo e terão acesso a todas as aulas. Eu sou a Teresa João e nos vemos na próxima aula. Vamos falar sobre, por acaso é um tema que eu gosto muito, vamos falar sobre conotação e denotação. Vamos saber mais ou menos o que é isso, conotação e denotação. Eu podia dar aqui um cheirinho, mas não darei porque eu já vos deixei duas tarefas sim, então depois dessa tarefa vamos ver se vocês são dignos ou merecedores de sabermos mais ou menos sobre o que é uma frase denotativa e conotativa. Portanto, fiquem bem e até a próxima aula.